Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos aqui no ICL. Hoje é um dia importante porque a gente vai falar do IPCA, saíram os dados de inflação ao consumidor aqui no Brasil. Então, notícia que mexe aí diretamente com o nosso bolso. Vamos entender quem puxou essa inflação para cima, quem também limitou a inflação aí abaixo das expectativas. Então, um dia bem importante para a inflação. Saíram dados também do índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. E, além disso, a gente vai dar aquele giro pelo mundão. Vamos falar de alguns assuntos relacionados ao Brasil e sem também deixar de passar aí por pontos importantes como a captação líquida de fundos de investimento. Para quem tem fundos aí, vamos falar rentabilidade, como isso impactou aí o mercado de fundos. Então, um dia bem aí recheado de indicadores pré-feriado, né? Então, um dia aí recheado de indicadores aqui no Brasil. Mas antes de tudo, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está nessa quarta-feira? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bem, dia importante, né? Divulgação do IPCA, o mercado de novo errou para cima, né? Então, o IPCA veio abaixo das expectativas de mercado, novamente inflação de alimentos segurando. Vamos falar um pouco também de alguns casos brasileiros, temores sobre aumento do preço do diesel, aí, graças ao conflito no Oriente Médio. Também tem polêmicas em relação ao piso de saúde e educação, a gente vai comentar sobre isso, tudo isso é reflexo do arcabouço fiscal aí do Fernando Haddad. Mas vamos começar então, Débora, já passando aí, fazendo esse giro aí pelo mundão. Ásia, tem notícias positivas sobre a Ásia, né? Principalmente por causa de alguns assuntos relacionados à Samsung. Então, o que você tem para contar aí para a gente? Tem a notícia aqui no nosso site, inclusive, né, para vocês já se aquecerem aqui, que a gente está mostrando aqui um resumão do nosso mundão, né? Então, mas o que você tem para contar aí para a gente, Débora, sobre o que aconteceu o que está acontecendo nos mercados mundiais agora nessa manhã? Olha, André, antes de começar pela Ásia, eu vou ter que voltar um pouquinho no dia anterior nos Estados Unidos, porque ontem foi um dia positivo lá nos Estados Unidos, dia positivo inclusive aqui na nossa bolsa. Só 7 dos 86 ativos que são negociados no Ibovespa ficaram no terreno negativo. Então foi um dia majoritariamente positivo de uma forma geral, foi bem generalizado mesmo esse movimento de ganhos, esse desempenho. E isso veio muito por conta de Nova York, porque ontem os dirigentes do Fed continuaram se pronunciando. Então a gente está vendo essa semana aí uma série de dirigentes do Fed, vice-presidente, dando pronunciamentos, né? E ontem não foi diferente. Ontem o presidente do Fed de Atlanta falou que ele vai ficar atento ali às treasuries, que isso já diminuiu a necessidade de aperto monetário e que parece que os juros por lá já estão suficientemente restritivos. O que ele quis dizer com isso? É que os juros, a escalada que a gente teve das treasuries acabaram ali já trazendo alguns pontos que eles esperavam e eles acham que não tem mais a necessidade de subir a taxa básica lá de juros, né, que acaba tendo até um intervalo lá nos Estados Unidos, então não teria necessidade de continuar essa escalada. Isso repercutiu muito bem ontem, tanto em Nova York como na Europa. As bolsas subiram na Europa mais de 2%, o mesmo movimento positivo a gente viu nos 3 índices de Nova York, claro, numa menor escala, mas quem ali liderou os ganhos por lá foi a Nasdaq, então ela acabou tendo ali um impulso positivo, e isso não foi diferente aqui no Brasil. A gente sempre fala aqui como mercados emergentes reagem a esse tipo de notícia que aumenta o apetite pelo risco. Então, aqui no Brasil, a gente viu, inclusive, uma alta robusta do Ibovespa ontem, por conta desse aumento do apetite pelo risco, fazendo todos os setores subirem em bloco. E aí, esse movimento chega na Ásia hoje de manhã. Então, muito do movimento positivo da Ásia, que foi majoritariamente positivo, veio desse movimento de ontem de Nova York, então é um reflexo mesmo desse dia muito positivo de ontem, mas com alguns pontos específicos da Ásia. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês o Kospi sul-coreano, porque foi o índice que se destacou, foi o índice que liderou os ganhos por lá, e ele teve uma alta de 1,98% ontem, puxado aí pela Samsung. A Samsung tinha dado a entender no último relatório trimestral, da última vez que ela divulgou ali seus resultados, que talvez ela tivesse um lucro operacional menor
nesse trimestre. E apesar de ter ficado menor em outras comparações, ele ficou maior do que o trimestre imediatamente anterior, então o trimestre passado. E isso fez com que as ações subissem, né? A Samsung teve ali uma alta bem expressiva hoje e puxasse o KOSP para cima, também liderando aí. Então subiu mais do que os outros índices por esse fator específico de Samsung. E, além disso, a gente tem um outro ponto bem importante pesando lá na Ásia, e isso deve também ter reflexo, começou a ter reflexo ontem, mas deve ter reflexo ainda hoje, que é estímulos na China, novos estímulos na China. Sempre que a China começa a ventilar alguns estímulos, a gente fala aqui, porque isso impacta muito aqui o nosso mercado, principalmente a parte ligada a commodities. E ontem a China ventilou aí novos estímulos com pacotes bilionários que estão sendo estudados para o setor de infraestrutura. Então isso deve mexer muito aí com mineração e siderurgia, pode também trazer ali um avanço para empresas ligadas a petróleo, mas a mineração e a siderurgia responde quase diretamente a esse tipo de notícia. E um outro ponto é que eles querem aumentar os seus gastos fiscais justamente para manter o crescimento dentro da meta. Então eles querem gastar mais para manter e impulsionar esse crescimento. E sabe quem não torceu o nariz para essa notícia da China? Quem não torceu, Débora? Explica para nós aí. O mercado, né? Quando a China fala em aumentar gastos para ter um propulsor ali de crescimento, o mercado não torce o nariz. Então, e a gente sabe por quê, né? O problema é só a China pode gastar à vontade, que lá não existe risco fiscal, lá não? Pois é, não, até porque o mercado quer que a China cresça, né? O mercado quer que a China cresça porque isso traz um impacto muito grande para outras bolsas. Hoje a gente tem uma dependência bem grande da China, não só no Brasil, mas em outros países. Então os mercados dependem muito da China para crescer. Então se a China fala em gastar mais para crescimento, eles não veem nenhum problema, não falam em risco fiscal, nada disso. É que o risco fiscal a gente sabe que é primo do fantasma do comunismo, né? Então na China já está no comunismo mesmo, acho que por isso não deve ter problema lá gastar, deve ser outros 500, né? Deve ser uma outra economia, o mundo deve funcionar diferente na China. Acho que é por isso eles podem gastar tanto lá, sem gerar problemas fiscais, né? Mas vamos para o Brasil, Débora, porque a gente teve alguns problemas aí, a gente está avisando sobre essa possibilidade de haver esse problema e é relacionado à questão do piso de saúde e educação, né? Então a gente tem a notícia que o TCU votou a favor de que só a partir do ano que vem, ou seja, a partir de 2024, aquele piso constitucional que garante o mínimo de gastos para saúde e educação sejam aplicados. Então você teria uma brecha aqui para 2023, não sejam aplicados esses mínimos constitucionais. Por que o governo gostou disso? Porque abre espaço fiscal, então você tem que, para seguir a regra, principalmente do arcabouço fiscal, se você não tivesse, se você tivesse que seguir esses pisos, você teria que uns gastos estimados em pelo menos 20 bilhões. Aí a gente tem que garantir a meta do resultado primário desse ano, aí, do déficit primário de 0,5%, e além disso você tem que garantir também o funcionamento de outras pastas. É o que a gente está falando sempre, né? O Haddad criou esse problema para si mesmo, né? Então está falando de fazer metas bem ousadas de déficit e superávit para os próximos 3 anos. Então, esse ano cair meio, ano que vem zerar, e no próximo ano, 2025, você já ter um superávit de 0,5% do PIB em relação ao resultado fiscal, e além disso ele já também colocou dentro das regras fiscais aí que ele desenhou dentro do novo arcabouço fiscal, que você vai ter então uma limitação de aumento de gastos. Então, gente, a gente avisou que poderia ter então essa possibilidade de você ter que realizar corte de gastos para conseguir alcançar, e a gente está vendo que corte de gastos que acabou acontecendo justamente naqueles mais onerosos, né, que é de saúde e educação. Então, alguns problemas do velho teto de gastos ainda vão continuar. Amenizou a guerra entre orçamentos, né? Porque é só a gente fazer uma conta rápida, né? Tem gente que acusa nós, heterodoxos, economistas mais progressistas, de não saber fazer conta, né? Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Se você tem, por exemplo, gastos previdenciários que somem acima da inflação, os outros gastos, já que você tem um limite de teto, vão ter que subir abaixo da inflação, né, para conseguir fazer com que a conta chegue lá no 0 a 0, né? Não é a gente que escolheu isso, é a regra que tá dada, né? Então, aí o primeiro problema. Então, gente, isso aí tem que ser alvo de muita crítica, deveria ser
um alvo de bastante, assim, principalmente do pessoal mais progressista, heterodoxo, aí, que essa regra fiscal a gente já avisou que ia dar problema e está começando a dar problema agora. A gente vai ter que fazer corte em saúde e educação aí para chegar na regra fiscal para a Faria Lima poder aplaudir o nosso governo, Débora. É porque a gente tem que fazer corte de gastos, né? A gente tem que respeitar direitinho, ainda mais se for um governo aí um pouquinho mais progressista, aí que tem que fazer corte mesmo, e aí que tem que respeitar direitinho mesmo que é colocado, não tem nenhuma brecha para poder extravasar isso. E um outro ponto bem importante que saiu essa semana, falas importantes, na verdade, do Jean Paul Prats, né, que está à frente da Petrobras hoje, e ele falou aí bastante sobre as possibilidades e riscos aí que tem do aumento do preço do petróleo impactar no diesel, né, André? Então, a gente está vendo, né, que ontem mesmo já teve um belo movimento, ontem não, segunda-feira, né, teve um belo movimento especulativo em relação ao preço do petróleo. Ainda não se tem países produtores de petróleo que estão envolvidos diretamente no conflito, né? Tem gente que está doida para que esses países entrem, tem gente que está rezando para que esses países não entrem, né? Até teve uma declaração de membros da União Europeia que já se anteciparam e falaram, não, gente, o Irã não tem nada a ver com isso, não, porque eles não querem justamente que um novo país produtor de petróleo entre em conflito armado, e isso aumentaria consideravelmente o preço do petróleo no mercado internacional. A gente tem que boa parte das nossas refinarias são produtoras de gasolina, o diesel não é tão produzido assim que nem a gasolina, esse é um pequeno problema. A gente importa muito diesel ainda, então é uma coisa que a Petrobras, lição de casa, a Petrobras melhorar o refino de diesel também aí para os próximos anos. Então, você tem que o reflexo então do preço internacional do petróleo, ele acaba afetando bem mais o diesel nesse momento. Então, se você continuar com esse movimento especulativo, e pelo que a gente está vendo aí, hoje mesmo assim, o petróleo ele subiu bastante pelo que eu estou vendo, né? É isso mesmo, Débora? Tá $86 por barril. $86, estava em 80. Ah, ele está caindo, então. Está caindo hoje. Então, muito bom. É que eu estou vendo aqui de longe, gente, só que a Débora está com o computador ligado aqui com alguns índices aqui, eu não estou tirando aqui, não é um papelzinho não, tá? Só estava vendo aqui para conferir mesmo, né? Então, a gente já tem que esse movimento especulativo aqui, ele está caindo, tá? Então, só para vocês verem aqui, para a gente complementar o que eu estava falando, queda de 1,4% aqui do preço do petróleo, tá? Só para deixar alinhado o que a gente estava falando mesmo. Então, esse movimento especulativo do preço do petróleo, ele já parou, ele já passou um pouco. Então, deve ter uma queda do preço do petróleo. Essa fala, ela foi uma fala de segunda-feira, inclusive, né? Então, pode ser que é um alerta, mas pode ser que isso daí não dê em nada. A gente acredita, inclusive, que pelo menos nessa semana, não mudando nada, né? Então não deve ter novos aumentos do preço do petróleo, que aquilo foi um estirão completamente especulativo, porque não se faz petróleo na faixa de Gaza, não se faz petróleo em Israel, né? No máximo tem um oleoduto lá que passa por Israel, mas eu acredito que não terá efeitos se não mudar, por enquanto, o cenário desse conflito, Débora. Exatamente. Então, a gente tem, né, até pontos ali que foram abordados no começo da semana, quando a gente teve aí a eclosão realmente do conflito, que para começar a ter um impacto bem intenso aí em preços no geral do mundo, a gente teria que ter um aumento aí de 10% no preço do petróleo. Então, a gente está falando quase de $9 por barril, né? 8,60 se a gente for comparar, usar a base de hoje, mais 8,70 aí na base do comecinho da semana. E o barril do petróleo, realmente, ele teve essa esticada na segunda-feira, muito porque não se sabia como é que o conflito iria desdobrar, se o Irã ia ter realmente algum ponto importante. A gente falou aqui algumas vezes, a gente tem um estreito ali que passa 20% da produção global de petróleo, então caso tenha algum conflito e esse estreito seja impactado, seja fechado ou qualquer situação dessas, a gente poderia ter um impacto brusco no petróleo, mas até agora a gente não viu isso acontecer, né? E como o André muito bem falou, principalmente dirigentes lá da União Europeia, membros da União Europeia estão já falando de antemão. Não, no Irã não tem nada a ver com isso, já tá dado, né? já investigado. Então, assim, porque eles realmente não querem, né,
o Irã adicionado no conflito, porque isso impactaria muito a União Europeia. A gente vê quanto a União Europeia, principalmente a Alemanha, está sofrendo com a produção ali russa não sendo exportada, né, com todas as sanções que aconteceram. Eles são muito dependentes de gás e óleo, e aí a gente vê já esse movimento não querendo que isso aconteça, ou que a gente tenha essa adição. Mas, por enquanto, o preço do petróleo já está dentro da normalidade, inclusive em queda, e amanhã não, na sexta-feira sai relatório do OPEP, e aí a gente vai ter até mais coisas para trazer na segunda-feira em relação à oferta e demanda. Mas a gente tem outros preços para falar aqui para vocês, porque hoje saiu o IPCA, né? E aí a gente vai ver o que está impactando aí direto no nosso bolso, né? Essa inflação, como é que ela foi formada nesse mês de setembro. A gente tem aí que ela ficou abaixo do esperado, o mercado esperava mais inflação para esse mês, ali em torno de 0,32, 0,34, e a inflação ficou em 0,26, algo que a gente até tinha falado para vocês, né, que conforme os índices foram sendo divulgados, então a gente teve IGPM, a gente teve o IPCA 15, tivemos outros índices sendo divulgados aí antes do IPCA, e parecia que ela ia ficar abaixo das expectativas mesmo, e foi o que aconteceu. Então a inflação ficou em 0,26% em setembro. Mas André, conta pra gente, quem que puxou aí a inflação? Foram os combustíveis? O que aconteceu nesse mês? Vamos mostrar então um gráfico que a gente montou aqui, mostrando as principais variações mensais aqui do IPCA. A gente tem que agora o IPCA está no acumulado no ano em 3,5%. Então, muito possivelmente, ele vai ficar dentro da meta. Porque, excluindo que você tenha 3 meses com uma inflação muito mais elevada do que a gente tem agora, eu acredito que não deve ter uma mudança assim tão grande no nível de preços nesse momento. A gente teve algumas altas consideráveis em alimentos, que foi do arroz. A gente sabe toda a situação que está no sul do país, nosso principal polo produtor de arroz, e isso está elevando o preço do arroz. E o tomate, que geralmente nessa época do ano ele tem um certo aumento de preços, né? Tanto que é um bom momento assim, para fazer colares de tomate, assim, vocês que gostam de usar joias, assim, então é o momento de utilizar esses tomates, colocar esses tomates em colares aqui, então, já que está aumentando o preço, né? Mas a gente vê que nos alimentos você tem uma boa queda na maioria desses preços, né? Feijão caindo 7,55%, você tem a farinha de trigo caindo 3,25%, a batata caindo mais de 10%, cebola caindo 8%, cenoura 9%, hortaliças 2%, carne 2,1%. Carne é um dos itens que está tendo maior queda aí durante esse período aí, desde o finalzinho do ano passado. Você tem que aves e ovos também estão caindo, as pessoas estão consumindo mais frango e estão consumindo mais ovos graças a isso. Você tem que o leite está subindo, e a gente vai aí agora para aquilo que subiu, porque se teve um lado que fez com que a inflação ficasse freada, foi os alimentos, mas a alta surgiu justamente do preço dos itens energéticos, vamos chamar assim, que é energia elétrica e combustíveis, que é a energia elétrica, que teve uma alta de quase 1% agora nesse mês. A gente tem que a gasolina teve uma alta de 2,8%, a gente tem o diesel, que a gente até já falou, mais dependente de importação, inclusive, mais de 10% de alta nesse momento, e o etanol, que está dando uma certa segurada, que caiu 0,62%. Então, é esse mais ou menos aí o desenho que a gente tem na inflação, e está muito semelhante ao que acontece nesses últimos meses, né? Alimentos caindo, melhorando a situação inflacionária para as pessoas com menor renda, ao mesmo tempo que os combustíveis estão subindo e estão elevando, fazendo pressão para cima aí na inflação, né? E não é de hoje que o diesel está fazendo pressão para cima. Estou esperando aí um colar de diesel. Olha aí que boa ideia para usar. Vamos fazer um colar com diesel dentro, assim, um colar. Fica aí a dica, sei lá, para mijóias, se quiser fazer um colar de diesel, já que tem proximidade aí com shakear. Diesel com pétalas de tomate assim incrustadas, assim, acho que seria uma joia de alto valor aí nesse momento, seria, né? Aí maravilhoso, né? Fico até aí imaginando como seria a estética disso, né? Vamos ver agora então outro gráfico que eu montei para vocês, gente, um gráfico mostrando
Quando você faz suas compras, o que aconteceu? Onde seu dinheiro foi? Qual que foi o gasto maior? Qual que foi o gasto menor, né? A gente tem, ó, de novo, para se alimentar, tá bom aqui no Brasil nos últimos tempos, ó, que você teve uma queda de 1,66% do preço do açougue, ou seja, você que foi comprar sua picanha, comprar a linguiça do churrasco, comprar outra carne para o dia a dia, você conseguiu ter uma queda de preços, o açougue já caiu 1,66% só nesse mês, e nos últimos 12 meses quase 12% de queda do preço das carnes, um valor bem relevante. A feira teve uma queda de 1,8% esse mês, então também para os vegetarianos, que nem minha namorada Thaís, você teve uma boa queda aí no preço dos legumes, das hortaliças, das frutas aí, uma boa notícia, e está reduzindo o acumulado 12 meses também, que você estava com um valor um pouco maior, mas agora está em 5,4% aí no acumulado em 12 meses. O mercado também caiu, produto de limpeza, alimentos industrializados e tudo mais, você teve uma queda de 0,93% de queda nesse mês aí, na hora que a gente foi fazer o nosso mercado, né? Não o nosso amigo mercado, aquela entidade que mora na Faria Lima. Não, o mercado todo santo dia, da supermercado e tudo mais. Você teve uma queda de 0,93% e no ano, 12 meses, uma alta de 0,5%. Então, uma alta até que bem baixa se a gente for imaginar aí que isso ocorreu em um ano, né? Agora, os boletos que a gente está pagando, os nossos streamings, nossos aplicativos de música, a escola das crianças, plano de saúde, conta de água, conta de energia elétrica, teve uma leve alta, né? A gente mostrou, inclusive, a alta do preço da energia elétrica, tem um peso grande a energia elétrica nisso, teve uma elevação de 0,37% nesse mês, e em 12 meses você tem uma alta de 6,7%, um pouco maior, inclusive, do que a inflação desse período. E o que está mais se elevando, e aí é a boa e a má notícia ao mesmo tempo, é o lazer. E esse é o tipo de inflação que mais distribui renda, que você tem renda passando um para o outro, né? Se teve uma alta do lazer de 0,34, está mais caro para o brasileiro se divertir, mas o brasileiro está se divertindo, a gente está vendo que as pessoas estão consumindo mais serviços. Então, em um ano, os lazer subiu 14,27%, ou seja, preço de cinema, preço do cabeleireiro, da manicure, do clube, de tudo mais aí que a gente faz, né? Do barzinho, do restaurante, da alimentação fora de casa. E, geralmente, o lazer ele é formado por empresas bem menores. Então, são empresas que são pequenas e médias empresas que fornecem essas atividades de lazer. Então, são pessoas que estão conseguindo aumentar a renda. Geralmente, quando você tem uma alta do preço do lazer, significa que pessoas que têm um rendimento menor, que estão mais na base da pirâmide do setor de serviços, também estão aumentando seus rendimentos. Então, mesmo sendo um aumento, é ruim a gente imaginar que está aumentando o preço do lazer do trabalhador, mas também trabalhadores que estão conseguindo ter um aumento de sua renda, Débora. E a gente trouxe para vocês, porque a gente fala muito desse olhar, né, dessa medida, quando a gente fala de outros índices, né, a gente fala índice de inflação da Europa, a gente traz núcleo. A gente fala de índice, inclusive vamos falar de preços ao produtor, a gente traz núcleo. E a gente trouxe o núcleo dessa vez do IPCA, esse índice é calculado pelo Banco Central, não é pelo IBGE. Então ele exclui, né, como vocês podem ver, variação mensal IPCA núcleo por exclusão, porque ele exclui aqueles preços mais voláteis, né? Então a gente tira, por exemplo, os alimentos, que normalmente tem mais volatilidade, e também combustíveis, que também tem ali mais volatilidade. E o que a gente vê? A gente vê que a gente tem uma desaceleração do núcleo, sim. Principalmente se a gente pega fim do ano passado e começo desse ano, ele está desacelerando, mas nesses últimos meses, e se a gente pegar setembro, a gente até vê isso ali de uma forma mais clara, mesmo que a gente tenha aí os combustíveis puxando o IPCA para cima, a gente vê que excluindo aí no núcleo por exclusão, o índice não ficou tão abaixo assim, né? Ficou em 0,22, né? A gente às vezes vê em outros países até esse núcleo mais distante do índice ali de inflação, e isso acontece justamente pelo que o André estava falando agora. A gente tem uma inflação aí de serviços, principalmente no lazer, que está pesando ainda, né? Na verdade, que está aí, se a gente pega lazer, e lazer a gente sabe o peso de serviços nisso, a gente vê que isso também acaba aproximando os índices, mesmo que a inflação tenha sido puxada pelos combustíveis, né? Então, isso você vê, o combustível subiu e a alimentação caiu, que são justamente as duas exclusões, né?
Então, um compensa o outro. E o que sobrou é justamente o lazer. Então, a inflação está crescendo. Estranho o que eu vou falar agora, porque tem gente que vai ficar assustada, mas nem toda inflação é ruim, tá, gente? Porque tem inflação que significa que a renda de pequenas produtores, de trabalhadores que ganham salário mínimo estão aumentando, que a gente chama de inflação de salários. Então, tem inflação que é reflexo do aumento da renda dos trabalhadores. E isso é um bom sinal. Então, o problema é quando a inflação é porque é aumento de lucro e aumento de custos que não se revertem em aumento de renda dos trabalhadores. Então, o que a gente está vendo agora, que o que está sobrando de inflação mesmo aqui no Brasil realmente é inflação aí de lazer, inflação de serviço, inflação de lazer, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco assim que nem toda inflação é ruim, tem alguma inflação que ela mostra assim, um crescimento econômico, e crescimento econômico sem inflação é quase que impossível, né? Principalmente um crescimento econômico mais inclusivo que garanta um aumento real, né? Porque os empresários eles não vão simplesmente falar assim, eu vou aumentar meu salário, não vou jogar isso no preço. Não é óbvio que ele vai fazer isso, né? Isso aí já é o conflito distributivo, né? A velha e boa luta de classes, né? Que explica também a inflação. Um dia eu explico melhor aí essa questão, essa ligação entre luta de classes e inflação, mas não é o caso para hoje. Débora, vamos falar então um pouco aí dos dados da Anbima que saíram aqui, vamos falar rapidinho sobre isso antes da gente ir para a abertura de mercado? Vamos falar deles, porque saíram aí os dados da Anbima em relação a setembro, né? Então a gente tem aí dados fechados até o mês de setembro, que mostra como é que foram aí os desempenhos de cada classe de ativos ali pela classificação da Anbima. Então, essa classificação que a gente está vendo aqui é da Anbima, a agência de autorregulação aí do mercado, e aí eles fazem uma classificação dos fundos de investimento em alguns tipos, vamos pensar assim. Aí a gente tem a renda fixa simples, que são fundos ali mais simples, como o próprio nome sugere, trabalham ali mais com Selic, com CDI, e outros como a renda fixa indexados, ações que são indexados a algum índice, alguns ativos que podem ali fugir desse índice, multimercados e fundos cambiais. E aí a gente vê um movimento interessante, né? Porque faz muito tempo, por mais que a taxa de juros ela esteja caindo, faz muito tempo que para essa parcela de ações e multimercado está difícil de conseguir rentabilidade. Então, eles estão com dificuldade de superar, por exemplo, os fundos de renda fixa, que a taxa de juros ainda está alta no Brasil e isso também diminui ali o sentimento de apetite pelo risco. Então, a gente vê aí fundos, por exemplo, como renda fixa simples, que em tese seria o mais seguro ali, tendo rentabilidade superior a fundos multimercado, fundos de ações, que estão sofrendo muito com esse movimento aí de aversão ao risco. E aí a gente vê os multimercados, que também são dos mais simples, né, que são só juros e moedas, então não podem ter ações na carteira, também tendo uma rentabilidade maior nos últimos 12 meses, aí de 12,66. E isso acaba refletindo em um outro gráfico que eu trouxe para vocês, então aqui a gente vê como é que ficou esse raio-x dos fundos no ano de 2023 até setembro e nos últimos 12 meses. E aqui a captação líquida. A captação líquida aí é quanto entrou e quanto saiu de recurso num fundo e qual foi o saldo líquido. Então os fundos eles estão negativos, então saiu mais dinheiro do que entrou. E a gente vê que no mês de setembro, justamente quem teve a pior captação líquida, né, e a maior saída foram justamente os multimercados, porque está muito difícil para eles conseguirem rentabilidade nesse cenário de juros altos. Então, esse gráfico de captação acaba sendo um reflexo ali quase direto daquela rentabilidade que a gente está vendo que está sendo tão difícil de ser alcançada aí por qualquer fundo no Brasil que não seja renda fixa. E aí, não à toa que a gente vê alguns gestores pressionando para a taxa de juros ter um ritmo mais acelerado de queda, porque está difícil para eles terem ganho, está difícil também para eles terem seus lucros, vamos pensar assim. Débora, 2 minutinhos para você fazer o giro de mercado aí antes da gente se despedir. Coloca na tela aí, gente, a tela da Débora para a gente fazer esse giro final. Bom, a gente até já colocou um spoiler aqui para vocês, mas vamos ver como é que estão os mercados agora. O Ibovespa volta para o terreno negativo. Hoje é um dia que ele deve ficar ali perto do 0 a 0, gente. Então, Ibovespa não deve ter muitos saltos hoje, porque hoje é véspera de feriado, né? Então, o mercado começa a se posicionar em alguns pontos para passar o feriado. Normalmente, sexta-feira, a gente tem uma liquidez muito baixa, né? Esse é até um ponto importante para falar para vocês, porque normalmente, embora a Bolsa não emende,
as posições são montadas hoje para segunda-feira, por causa da liquidez enxuta que a gente deve ter na sexta. Então, o mercado está se preparando, então a gente não teve também, a gente teve o IPCA, que pode trazer ali algum alívio para alguns setores, como consumo, mas ainda muito esse movimento pautado em notícias do exterior. Então, o grande peso deve ficar aí com a ata do FED, que sai às 3 horas, e com pronunciamentos de dirigentes que se sinalizarem para manutenção de juros ou começarem a dar outros pronunciamentos ou falarem aí que vão manter a taxa de juros, que já está restritivo demais. Como a gente viu no começo da semana, a gente vai ter, inclusive, isso impactando mais que nosso IPCA. Nasdaq e S&P positivos, mas também ali a Nasdaq puxando mais do que o S&P bem próximo da estabilidade. Nikkei 225 ali refletindo o movimento de Nova York do dia anterior, então vai ali no movimento positivo da Ásia que eu já falei. E temos o dólar aí a R$ 5,05, continua em trajetória de queda, justamente por esse arrefecimento dos juros das treasuries aí que a gente vem acompanhando durante essa semana. Se semana passada eles subiram além do esperado, essa semana eles estão voltando para a normalidade e isso deve impactar muito o dólar. Então hoje um dia aí mais parado mesmo na nossa bolsa, um dia que a bolsa deve ficar muito perto do 0 a 0, a não ser que venha uma bomba na ata do FED, o que eu acho que não vai acontecer. O mercado já arrumou suas malas e está pegando imigrantes para descer e aproveitar esse feriado, né, Débora? Exatamente. Então, gente, vamos lá para os nossos recados do dia, porque ontem vocês viram aquela super aula do Eduardo Moreira lá, e eu com participação minha e da Débora, e hoje tem replay, né? O replay está liberado, aula online e aberta para todo mundo, 3 regras para investir com resultado. A aula foi maravilhosa, gente. Aproveitem o replay aí e vejo aí todo esse grande ensinamento aí que o Eduardo Moreira fez aí em relação ao mercado financeiro e tudo mais. E pedir para vocês continuarem com a gente, porque temos então ainda hoje o ICL Notícias 2 com a Gabi Varelli, a nossa dupla preferida de Chicos, né? Chico sai, Chico Moreira, a partir das 6 horas da tarde. E às 7h30 voltamos com o Sinapse, que ontem deu espaço para a nossa super aula do Eduardo Moreira, mas hoje o Sinapse volta com o César Calerron e a Robertinha Garcia. E hoje também dá os parabéns aí ao nosso... a pessoa que está hoje fazendo os cortes, inclusive, nosso produtor aqui, Guilherme Bessa, gente. Parabéns aí, Guilherme Bessa. O ICL Notícias primeira edição esqueceu. Estou dando uma bronca agora no William ao vivo por esquecer esse fato, mas a gente lembra aqui, tá bom, Guilherme? Esse dado na nossa agenda não saiu, então ficou no nosso radar aqui para a gente dar parabéns. Parabéns, Gui. E segunda-feira estamos de volta, a gente vai falar aí dos principais pontos que impactaram aí nesse feriadão aqui do Brasil. O que vier de fora a gente fala na segunda-feira, que a gente também vai ter termômetro e relatório Focus e outros pontos aí de endividamento para tratar com vocês. Então, muita coisa aí na segunda. Um excelente feriado para vocês. Segunda-feira estamos de volta. Até lá. Até lá, gente. Tchau, tchau.